Muito bom, muito bom. Gente, a ideia desse quadro do programa é uma vez por semana a gente se debruçar sobre o assunto talvez mais importante da nossa era, né? Esse Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. Na questão climática, um país empurra o outro. A gente viu isso na formulação do Acordo de Paris, viu isso no stick de um lado para o outro, de lá para cá, no cumpre e descumpre o Acordo de Paris. Não dá para se salvar sozinho, é um mundo interconectado em vários assuntos e em clima mais do que nunca. Então, eu e a Bia, a gente tem um questionamento para. A gente se fez um questionamento na nossa reunião de pauta sobre o matinal de sustentabilidade, nós e a nossa produção. O que fazer se um país ou um grupo de países estiver colocando os demais em risco? Tem para quem recorrer? Esse é o nosso assunto de hoje. A gente buscar entender se quando um país é abertamente negacionista, se coloca em risco todos os demais. É um assunto da ordem do dia, né, Guilherme? Tendo Trump como presidente dos Estados Unidos, a maior economia do mundo e o segundo maior poluente mundial, ou seja, o que ele decide lá tem impacto para a gente aqui e para as pessoas ao redor do mundo. Ele retirou os Estados Unidos de novo do Acordo Climático de Paris, como ele já tinha feito no seu primeiro mandato, mas não é só isso. Ele cortou verba americana para projetos climáticos internacionais, deixou de reportar as emissões de carbono dos Estados Unidos ao órgão da ONU, tem investido mais em combustíveis fósseis, determinou que as agências dos Estados Unidos parem de estimar o impacto econômico das mudanças climáticas ao desenvolverem as suas políticas e as suas regulamentações. Então, é uma mudança muito brusca do caminho dos Estados Unidos. E é uma guinada com relação ao que a gente via no governo Biden, que através do que ele chamou de lei de redução da inflação, ele usou bilhões de dólares de recursos de incentivo federal para estimular o desenvolvimento de energias limpas. Então, a gente tem os Estados Unidos mudando a rota completamente, e isso tem um impacto no mundo. Mas e aí, o que é possível a gente fazer diante disso? Se isso também afeta outros países, tem algo que possa ser feito globalmente? Vamos conversar sobre isso com a advogada Vitoriana Leonora. Ela é especialista em Direito Internacional e mestre em Desenvolvimento Econômico e Social. Antes de eu dar as boas-vindas a ela, já está aqui, boas-vindas, obrigado por você estar com a gente, Vitoriana. Eu ia convidar as pessoas que ainda não se inscreveram no canal, a se inscreverem no Amado Mundo e ativar as notificações para não perder entrevistas, conversas boas como essa que a gente vai ter agora com você. Bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu te pergunto, inicio o nosso papo te perguntando sobre como que organismos como a ONU, a Corte Internacional de Justiça, como que eles podem agir sobre isso? Eles têm instrumentos concretos para conter ou responsabilizar governos que negam evidências científicas e violam acordos globais, ou estão de mãos atadas? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer os ouvintes e vocês pelo convite. Acho que é uma oportunidade excelente da gente discutir o tema e também parabenizar o momento que vocês fazem de sustentabilidade. É muito necessário que a gente sempre dê atenção para esse tema. Sem dúvida, acho que a gente aí... como você bem colocou, de fato ninguém se salva sozinho, né? Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro. A gente precisa pensar de que maneira a gente vai enfrentar a governança climática, de que maneira a gente vai enfrentar a urgência climática. Essa interdependência dos países que a gente vive exige respostas coordenadas, sem dúvida. É claro que a gente passa por alguns questionamentos e eu acho que o principal atualmente é de que maneira a gente vai conseguir dar respostas mais adequadas quando a gente tem instrumentos que são instrumentos muito pautados em voluntariedade, né? A gente está falando aí, muitas vezes, quando a gente fala do Acordo de Paris, ele não prevê sanções vinculativas. Além disso, a gente trata uma lógica que chama balanço coletivo ético, que enfraquece essa normativa do sistema como um todo. Então, grandes emissores como Estados Unidos, China, Rússia, quando eles se recusam a cooperar, a gente coloca em risco, sim, o sistema e o ecossistema inteiro de uma governança climática. Então, a gente acaba tendo efeitos cascatas de descompromisso,
compromisso. E fóruns internacionais, eles são importantes porque eles têm avançado nessa perspectiva de como que a gente traz limites políticos e jurídicos, especialmente quando a gente está lidando com potências que não reconhecem essa jurisdição. O posicionamento do Trump nos últimos meses coloca, não digo que coloca em risco uma governança internacional dos direitos humanos, nem uma governança internacional do clima, mas, obviamente, tem um impacto e desafia que a gente pense estratégias multissetoriais, que a gente pense estratégias, inclusive em relação ao direito internacional, de que maneira o direito internacional precisa evoluir para dar conta da crise climática. Acho que esse é um ponto muito importante. Um outro ponto que eu colocaria é que quando a gente olha para o Acordo de Paris, ainda que a gente tenha tido uma virada institucional na governança climática em comparação ao protocolo de Quioto, então a gente avançou, tem uma virada institucional de uma compreensão do que é um regime climático internacional, baseado em metas voluntárias, um regime que tenha revisão entre partes, incentivos reputacionais. Mas ainda que a gente tenha esse avanço, a gente tem, por exemplo, as metas, as NDCs, elas não são juridicamente vinculantes, o sistema depende de transparência e de pressão social. Então, o risco desse modelo é um descompasso entre a urgência que a gente vive climática e a ausência de um enforcement, de uma adequação, de uma aplicação mais formal. Então, nesse contexto, acho que a gente também questiona de que maneira a gente deveria se organizar numa governança climática mais policêntrica, não só numa perspectiva global, mas a gente está olhando para uma governança climática numa perspectiva local, regional, a gente está envolvendo uma diversidade de atores estatais e não estatais. Então, essa proposta da governança climática mais policêntrica também reconhece um cenário de oportunidade, que é um cenário em que a gente precisa envolver diferentes níveis de governo, de empresas, de ONG, de movimentos sociais, buscando soluções para o que a gente está enfrentando. E então, bom dia, Victoriana, obrigada por estar aqui com a gente. Então, assim, você está falando, né? O caminho também é ter esse envolvimento aí de sociedade civil, empresas. Mas com relação ao que a gente tem hoje no direito internacional, o que tem se dado de resposta? Né? A gente teve recentemente uma opinião da Corte Interamericana de Direitos Humanos, acho que também tem algo sendo debatido na Corte Internacional de Justiça, ou não, me corrija se eu estiver errada. O que isso significa? Né? Quando um desses órgãos vem e coloca, olha, é uma emergência climática global, de fato, o que isso significa? Algum país de alguma maneira está mais pressionado a compor esse regime climático ou não? Perfeito. Acho que um ponto aí, Beatriz, que a gente tem que destacar é o papel da litigância climática. Então, a gente tem acompanhado a litigância climática, como você comentou, a gente teve na semana passada uma opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, vinculada ao OEA, o qual o Brasil faz parte. Então, por exemplo, dentro do sistema da OEA, a própria Lei Maria da Penha a gente teve a Lei Maria da Penha, que é a lei que mais pegou no Brasil, como uma resposta a uma condenação do Brasil em relação à falta de ações na época contra a violência de gênero. Então, é claro que os sistemas de proteção internacional, seja ele internacional, como as Nações Unidas, ou ele regional, como é a OEA, em que a gente tem a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Então, o Brasil ele faz parte, regionalmente e internacionalmente. Fazendo parte desses sistemas, o Brasil e outros países precisam responder e, obviamente, avançar, como acabei de dar o exemplo na questão da Lei Maria da Penha e outras tantas questões, como questões do trabalho escravo, a gente vê no Brasil, que foi uma resposta à condenação do Brasil também. Então, o que a gente tem acompanhado nos últimos anos é que essa governança climática ela tem um eixo muito fundamental, que é a litigância climática. Então, nesse caso, tribunais são acionados para que passe-se a exigir uma maior ambição dos governos. Então, contestando subsídios a combustíveis fósseis, por exemplo, protegendo comunidades afetadas. No próprio caso do Brasil, o Brasil tem uma demanda cada vez mais alta, né, principalmente no governo atual, uma bandeira de defesa do clima, de defesa ambiental. Mas a gente vê decisões recentes permitindo e incentivando a extração de óleo e gás. Então, quando a gente vê um caso como esse, de que maneira a gente pode recorrer
a um sistema internacional. Então, esses litígios e essas ações, elas ajudam para que a gente tente traduzir as metas climáticas em obrigações jurídicas mais claras, principalmente de acordo com o Acordo de Paris, né, que não impõe um cumprimento obrigatório, então acaba que muitos atores recorrem a essa via jurídica internacional. Então, a gente viu casos na Holanda, casos na Alemanha, ações na América Latina, que vão mostrando o judiciário ser convidado para um espaço de controle em relação ao clima. Mas, ainda que a gente tenha essa realidade, a gente também tem uma governança climática bem fragmentada, totalmente experimental, no sentido de que são metas experimentais e em disputa. E eu acho que aí, a gente, dialogando com a tua pergunta, a gente vê essa tensão de uma ausência de mecanismos mais robustos de responsabilização. Então, hoje, o que a gente tem? Você falou, a gente tem como dar respostas mais claras? A gente tem, sim, como a própria opinião consultiva, a gente tem clareza, e a opinião consultiva da Corte Interamericana deu clareza para esse tema. Então, o que se espera do Estado, né? O que os Estados precisam ter claro do que eles podem e não podem fazer. Então, a gente tem clareza sobre o que o Estado não pode, a opinião, ela vem e diz, olha, é uma opinião consultiva sobre emergência climática. Então, é um marco inédito aqui no nosso sistema interamericano. É a primeira vez que se declara de maneira formal que os estados têm obrigação jurídica para prevenir e mitigar. A gente agora vai ter que ver o desdobramento disso. A gente pode, por exemplo, acionar o sistema interamericano contra a decisão do Brasil de seguir extraindo óleo e gás. A gente vai ter que ver no dia a dia como que isso vai se dar. Vai ser muito caso a caso. Agora, a Corte destaca que a crise climática ela é uma crise que ameaça concreta e desigualmente os estados e que os impactos são desproporcionais. Então, a gente também espera que estados atuem para um clima saudável de maneira proporcional à sua capacidade. O Brasil ele tem um peso aqui no nosso sistema latino-americano muito grande. Então, também se espera uma atuação do Brasil condizente a isso. A gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Você falou, Vitoriana, de uma estrutura mais policêntrica, né? Quer dizer, mais desconcentrada, mais descentralizada, para ajudar nessa governança. Empresas e sociedade civil, como que efetivamente elas podem ajudar nisso? Né? Porque a gente sabe que a sociedade civil pressiona muito, muitas empresas têm adotado compromissos com o clima, mas o que pode ser feito de mais efetivo por elas? E pode haver algum tipo de vigilância também sobre as empresas, alguma coisa mais dura do que existe hoje? Perfeito. Acho que quando a gente fala nessa questão de redes, modelos mais policêntricos, a gente tem hoje duas realidades aí, tá? A gente precisa, em primeiro lugar, apostar e reforçar os instrumentos existentes. A gente tem instrumentos multilaterais existentes, ainda que com algumas falhas em enforcement, mas a gente tem. A gente tem hoje modelos em que a gente poderia estar pensando em metas mais ambiciosas, com base no Acordo de Paris. Então, a gente tem, sim, não só o Acordo de Paris, mas uma própria revisão do balanço ético dos países. Então, hoje, quando o último balanço ético levantou que a gente deveria estar sendo mais ambicioso, a grande questão é que esse balanço ele é num bloco, ele não é por país. E como vocês bem colocaram, o próprio Estados Unidos é o segundo maior emissor e está aquém do que deveria estar investindo nisso. Então, ainda que a gente tenha que reforçar os mecanismos multilaterais existentes, a gente tem que apostar nesses modelos policêntricos e multi-escala que a gente fala. Esses modelos eles permitem que localidades deem respostas mais integradas, então cidades, redes de empresas, associações setoriais, instituições financeiras, tribunais nacionais, movimentos sociais, que isso se avance em ações mais concretas. O que a gente tem hoje bem interessante a ser destacado? Então, a gente tem muitas empresas e coalizões, vocês comentaram da COP. Hoje a gente tem empresas liderando esse tema no Brasil, empresas trazendo grandes discussões avançadas sobre como que a gente faz descarbonização, quais podem ser ações de mitigação e adaptação. Então, a gente tem
muito nesse não diria um vácuo, mas muito nesse sistema frágil, a gente tem a sociedade civil e as empresas sendo atores extremamente estratégicos na governança climática. Então, quando a gente pensa em empresas que adotam metas de descarbonização mais ambiciosas, quando a gente pensa fundos de investimento e bancos condicionando recursos a compromissos de sustentabilidade, de mudança climática concreto, movimentos transnacionais atuando não só numa promoção de campanha de desinvestimento, mas também pressionando as tomadas de decisão. A gente tem visto isso no Brasil com a recente decisão do governo da extração de óleo e gás na bacia do Amazonas. A gente tem acompanhado bastante os movimentos fazendo esses apoios. A gente também tem, como eu comentei, uma litigância climática crescente. A gente acompanha isso, por exemplo, com a União Europeia, que tem vários incentivos em questões comerciais, cláusulas contratuais. Então, a gente tem acompanhado esses movimentos de maneira bem positiva. Vitoriana, eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta, na verdade, simples, mas para quem estiver nos assistindo. Quando você fala assim... a gente pode questionar isso, trazer essa litigância climática, por exemplo, sobre uma decisão do Brasil de explorar mais petróleo. A gente é quem? Como que se dá essa litigância climática? Explica para a gente um pouquinho quem é que faz esse questionamento a um organismo internacional. A legitimidade de quem pode acionar um sistema internacional não é uma questão tão simples. Ela sempre aparece na discussão do Brasil, a gente acompanha ao longo dos últimos anos. Então, tem uma questão com o Bolsonaro. Podemos acessar o sistema internacional ou não podemos? Contra o Bolsonaro ou contra o Lula? Como que eu acesso o sistema internacional? Isso é muito importante, Bia, porque a gente fala sobre acesso à justiça. E quando a gente fala em ambição climática, não tem como a gente não falar sobre acesso à justiça. A gente está falando que os impactos da mudança climática se dá de maneira totalmente diferente em países que não se desenvolveram economicamente e hoje são os países que mais estão sofrendo. Então, quando a gente olha nos países do sul global, por exemplo, América Latina, África, a gente sofre com as consequências da mudança climática de maneira totalmente desproporcional. A gente pega o calor que a gente estava tendo no Brasil aqui no verão, a gente não tem acesso ao ar-condicionado como países que têm mais dinheiro têm. Então, pensar o acesso à justiça passa necessariamente por pensar quem acessa a justiça, que tipo de justiça eu estou falando. Então, a litigância climática, quando eu falo a gente, é dizer, existem mecanismos que pessoas podem acessar. A grande questão é que essas pessoas, elas precisam ser representadas. Então, a gente está falando que acionar um sistema internacional, seja as Nações Unidas, ou seja a Corte Interamericana, ela demanda organizações da sociedade civil, cidadãos afetados, né? A gente pode, mas via sociedade civil e, obviamente, órgãos de defesa, como o Ministério Público, Defensoria. Então, infelizmente, essa legitimidade ativa de quem pode ou não pode entrar com uma ação, ela depende muito de um sistema e de um acesso à justiça. Isso tudo é muito caro. Acionar a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, significa ir para Costa Rica, significa ir para Washington. Então, a gente está falando que pensar esse tema também é pensar a ampliação do sistema e do acesso a uma justiça ambiental, uma justiça climática. A gente não tem hoje, se a gente pega casos emblemáticos, como, por exemplo, a Holanda e Urgenda, ou um caso na Alemanha, o próprio caso da Alemanha, foram jovens que estavam exigindo uma justiça intergeracional, mas acompanhados de ONGs e sociedade de representação coletiva. Então, isso tudo tem um custo, não é uma coisa tão simples. Eu, Vitoriana, quero questionar o Lula, vou bater ali na porta do sistema interamericano. Eu preciso primeiro ser representada por uma sociedade civil que represente meus interesses. A grande questão é que a governança climática tem consciência disso. Então, esse é um debate que se tem feito muito, que é a justiça climática. Não é só a governança climática ou a urgência, mas e a justiça, como eu acesso, como me impacta de maneira diferenciada. Então, não é tão simples, Bia. Espero que eu tenha respondido. Não sei se respondi de maneira simples, desculpa, mas realmente o sistema não é tão acessível quanto a gente gostaria. Não, e é bom você explicar. Essa pergunta da Bia foi perfeita porque é um assunto complexo mesmo. Mesmo para a gente que acompanha o assunto um pouco mais, às vezes é difícil de entender, né, Bia?
Sim, com certeza, né? Por isso que acho que você trouxe essa complexidade, não tem como trazer algo de uma maneira superficial se não é, né? É difícil acessar esse sistema. Esse é o resumo do que você trouxe aqui pra gente. A gente fala, Bia, desculpa, a gente fala muito em camadas de proteção. Eu gosto muito dessa palavra, porque a gente fala, olha, existem camadas de proteção. Eu tenho uma proteção brasileira, eu tenho uma proteção interamericana, eu tenho uma proteção internacional no sistema global. Ótimo, essas camadas são maravilhosas, mas elas também são dificultosas, porque são camadas. Então eu preciso ir vencendo camadas para ter acesso à justiça, o que envolve muito dinheiro e investimento. Para ter uma noção, quando a gente pensa em advogados que fazem essa litigância, a gente está falando de pessoas envolvidas, a gente está falando de viagem, a gente está falando de marketing, a gente está falando de ações e campanhas que a sociedade civil cada vez mais tem a compreensão de que essa ação e essa campanha precisa ser feita. Mas, do mesmo modo, esse discurso e essa narrativa internacional também é apropriado por empresas e a gente fica nesse vácuo onde a gente discute essas narrativas. Isso também tem a ver com o acesso à justiça. Se você olha a Petrobras dizendo que é um agente da transição energética, é uma narrativa que ela está se apropriando de clima, em que a gente discute essa narrativa, ela é realmente um agente da transição energética, explorando óleo e gás? Então, assim, como que a gente faz para discutir isso? Aonde se discute isso? Qual que é o ambiente de discussão desse tema? É muito complexo. Olha, mas que bom que a gente tem você para destrinchar isso para a gente. Queria te convidar para vir outras vezes aqui no Matinal. A gente faz toda semana o Matinal de Sustentabilidade, então teremos mais do que espaço, teremos necessidade de ter você aqui nos ajudando a entender esses assuntos todos. Obrigado demais pela sua participação. Obrigada a vocês e obrigada aos ouvintes. Obrigada e bom dia. Bom dia. Bia, a gente sempre fala de negócio verde. Vou passar para você a palavra. Vamos falar de negócio verde. Tem um muito interessante aí, uma notícia interessante dessa semana. O Banco do Brasil está conversando com o BNDES sobre a possibilidade de criar uma certificadora de crédito de carbono. Então, o que é isso, né? Para que um projeto de crédito de carbono seja de fato viável, é necessário que uma certificadora fale, olha, realmente está se evitando poluir o meio ambiente ou está sequestrando tanto de carbono com essa área que está sendo preservada, né? Quem faz isso? Né? Tem empresas que fazem isso para certificar para o investidor que vai colocar dinheiro ali que ele não está colocando dinheiro num projeto furado, que de fato ele está colocando dinheiro em algo que está colaborando com esse mundo mais sustentável, né? E essa certificação de crédito de carbono tem sido um gargalo para projetos no Brasil. Esse é um tema muito importante no Brasil, porque a gente tem um potencial gigantesco, econômico, com a exploração desses créditos de carbono, que vai nos permitir preservar ou restaurar áreas, né? Então, assim, é uma maneira de ganhar dinheiro deixando floresta em pé. Mas, para isso, é preciso contar com essas certificadoras. Muitos desses projetos brasileiros dependem hoje da certificação de uma empresa americana chamada Verra. Elas têm sofrido um abalo reputacional nos últimos anos aí por conta de projetos, créditos supostamente problemáticos, né? Isso está em debate. E, além disso, tem atrasado essa certificação. Então, tem projetos que, em tese, estão prontos para irem para o mundo, para receber financiamento, mas estão esperando essa certificação que está atrasada. Não é de hoje que o governo brasileiro quer entrar nesse mercado, e na semana passada veio essa notícia de que Banco do Brasil e BNDES estão desenhando essa possibilidade. Num evento, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que se o Brasil é um grande provedor de recursos estratégicos, tem que disputar o mercado da certificação. Então, vem coisa aí, Gui. E essa é uma área fundamental, né, para o mercado de sustentabilidade. Uma coisa central para várias empresas que estão no mercado e para o desenvolvimento também do business da sustentabilidade. Semanalmente a gente faz um acompanhamento da COP, o em que pé está a COP. É um quadro aqui no nosso Matinal de Sustentabilidade para a gente falar de algum aspecto da Conferência do Clima, que esse ano acontece no Brasil, em Belém, em novembro. E essa semana a gente vai falar que a COP está numa saia justa, né, Bia? Porque
Essa semana, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, né, nosso ministro das Relações Exteriores, recebeu uma carta do Observatório do Clima com um alerta sobre as possíveis consequências diplomáticas e comerciais para o Brasil com a aprovação do PL do licenciamento, que a sociedade civil em defesa do meio ambiente chama também de PL da devastação. O projeto ele é polêmico porque estabelece novas regras e reduz o tempo para o licenciamento ambiental no país. De acordo com a carta, a aprovação desse projeto de lei pode fazer com que o Brasil perca credibilidade nas negociações climáticas ambientais, especialmente na COP30. O texto deixa claro que isso pode desestimular investimentos estrangeiros e pode colocar o Brasil em risco na sua relação comercial com mercados importantes como a União Europeia. Lembrando que o acordo do Mercosul com a União Europeia foi durante muitos anos travado, porque os países da União Europeia que resistem ao acordo, como por exemplo a França, evocavam questões ambientais. Então, essa carta do Observatório do Clima fala exatamente disso, né? De a gente, no momento que a gente precisa conquistar mercados, mais do que nunca, por causa da taxação dos Estados Unidos, a gente poder ter atrasada uma negociação que está na boca de ser concluída, quer dizer, a negociação já foi concluída, mas um acordo que está na boca para sair no ano que vem, que é esse da União Europeia com o Mercosul, que vai abrir muito mercado para o Brasil. É uma das saias justas do Brasil, né, Bia? Porque tem outras. Essa questão do petróleo também é outra, né? A gente, ao mesmo tempo que quer ser protagonista na discussão ambiental e de clima no mundo, a gente está abrindo fronteiras para serem explorados novas fontes de petróleo, como por exemplo na margem equatorial. É outra das saias justas que a gente vai ter na conferência, né? Com certeza, Guilherme, que vem sendo muito criticada. Inclusive, tem agentes do setor privado grandes, importantes, como o Armínio Fraga, por exemplo, que fala que o prejuízo que o Brasil vai ter reputacional com explorar petróleo na margem equatorial é muito maior do que os ganhos econômicos que terá, né? Então, eu acho que essa carta do Observatório do Clima para o chanceler Mauro Vieira é um exemplo daquela governança global policêntrica, né, que a Victoriana estava falando para a gente, ou seja, descentralizada, e de como a sociedade civil importa nesses momentos, né? E você trouxe perfeitamente um momento crucial que a gente está de tentar conquistar esse acordo União Europeia-Mercosul, que já está negociado, já está concluído, mas ainda precisa ser conquistado de certa maneira, né? É na narrativa e é lá na Europa. Então, se a narrativa vira contra o Brasil na questão ambiental, isso complica a nossa situação. Exato. Olha, segundo Matinal de Sustentabilidade ficou por aqui. Foi muito bom estar com vocês essa manhã, no Matinal, no Sustentabilidade. E amanhã tem mais, né, Bia? Amanhã tem mais e continuamos na semana que vem com sustentabilidade também, mas amanhã o Matinal está de volta às 8. É isso. Esperamos vocês. Valeu.